Nessa aula a gente vai falar sobre previsão, sobre forecast. Numa série temporal, não faz muito sentido você... Geralmente, não faz muito sentido você querer prever um dado observado entre variáveis já coletadas. Então, não tem muito sentido do ponto de vista prático. Você vai querer fazer uma previsão, normalmente, então, são para períodos futuros. E quando a gente fala de períodos futuros, a gente está falando de extrapolar o conjunto de dados que a gente tem coletado na observação. Então, quando a gente fala de previsão em série temporal, a gente está falando de extrapolação, e além dos dados observados. Como que a gente pode fazer uma previsão usando uma série temporal? Bom, existem várias maneiras, umas mais simples e, obviamente, com resultados menos precisos e outras com uma maior complexidade. Então, uma maneira extremamente simples, você pode pegar simplesmente e fazer uma média de toda a série temporal. Então, você calcula a média e você tem aí uma previsão, por exemplo, para o próximo mês. Qual é a probabilidade dessa... Erro sempre vai existir, mas qual a probabilidade de existir uma grande margem de erro nessa previsão? É muito grande, principalmente se a gente considerar que essa não é uma série temporal estacionária, né? Não flutua em torno de uma mesma média e de uma mesma variância. Ela tem uma tendência, ela tem sazonalidade e uma média desses dados, considerando 12 anos, com certeza vai ser uma previsão muito ruim. Bom, a gente pode então tentar melhorar essa previsão se a gente fizer, em vez da média da série toda, a gente pegar o último ano. Então, com certeza, a gente vai minimizar o erro, porque no último ano o efeito da tendência na série temporal ele vai se atenuar. Então, por exemplo, em vez de fazer uma média de toda a série, a gente vai usar aqui a função window, que a gente estudou, e colocar como intervalo inicial e final o ano de 1960, que é o último ano da série. Mês 1 e end vai ser 1960, mês 12. Então aqui a gente chegou no valor de 479. Então vejo que a outra previsão foi de 280. Então, se a gente olhar 476, não 479. Se a gente olhar 476, é um valor mais parecido com o que a gente encontra ali no ano de 1960. Então, com certeza, ela seria uma previsão com uma maior precisão para o nosso exemplo. Uma outra maneira, e aí ficando ainda mais apurado, mais sofisticado, é usar médias móveis. Então, uma média móvel, a cada intervalo, a cada ponto em que os dados foram coletados, ela vai considerar N elementos antes. Então, isso eu posso colocar como parâmetro. Então, a média ela vai se ajustando de acordo com o passar
do tempo. Para a gente fazer essa previsão com média móvel, depois a gente vai usar a função forecast. Primeiro a gente gera os dados de média móvel, depois a gente usa a função forecast para fazer a previsão. A gente então vai ter que instalar um pacote, que é o pacote forecast. Então aqui o processo padrão, você executa o comando, instala o pacote, e depois que o pacote está instalado, você vai carregar ele com o comando library. E você está pronto para usar média móvel e forecast. Então, primeira coisa, para a gente usar a média móvel para fazer a previsão, é criar essa média móvel. Então eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de média móvel, vou chamar a função MA, vou digitar aqui o meu conjunto de dados, e um outro argumento importante é o order, que eu vou colocar aqui como 12, que ele vai me dizer quantos meses vão ser considerados à medida que a média vai sendo calculada. Então, quantos meses vão ser considerados em cada medida de tempo para fazer o cálculo dessa média. Eu vou colocar aqui 12. Então, vamos ver aqui. Aqui a gente não está fazendo a previsão ainda, a gente está apenas calculando a média móvel. Então, vejam, por que aqui a gente tem esses valores não disponíveis? Porque aqui ainda não existiam... como eu determinei que a média vai considerar 12, a ordem, né? Eu coloquei ela como 12, que é a janela de quantos dados antes e depois vai usar. Aqui, por exemplo, para junho não tinha esses dados ainda, né? Se a gente contar aqui, não bate, então a média móvel não está calculada. Ela começa a ser calculada a partir daqui e ela é calculada até aqui. Ou seja, daqui para trás e daqui para frente não tem mais como ela se mover. Claro que se eu mudar o parâmetro, se eu colocar aqui, por exemplo, média móvel e botar ordem 2, eu vou ter apenas um valor não disponível em cada ponta. Por quê? Porque a quantidade de meses que ele precisa para calcular a média é menor. Se eu colocar uma média móvel com ordem igual a 1, o que vai acontecer? Na verdade, nada, né? Eu vou ter a série temporal de volta porque ele vai calcular cada mês a média dele mesmo, então não faz sentido. Então, vamos usar lá o nosso primeiro exemplo, vamos voltar ao nosso primeiro exemplo de média móvel com order igual a 12. Calculada a média móvel, eu posso usar a função forecast para fazer a previsão. Forecast é uma função genérica que você pode usar para fazer diversos tipos de previsão. Então eu vou chamar de previsão, vou chamar a função forecast, vou passar o meu objeto média móvel que eu acabei de criar. E aqui um elemento importantíssimo é o H, ele me diz quantos meses, no caso aqui da nossa série temporal, que a gente tem a fração de tempo ao mês, quantos meses eu quero fazer essa previsão. Então eu vou dizer aqui que são 12. A gente tem esse aviso aqui que é em função daqueles valores não disponíveis que foram gerados pela média móvel, mas isso não atrapalha em nada a execução da função. Então, gerada a previsão, eu posso visualizar ela.
Então aqui a gente tem os dados que foram previstos, e aqui a gente está vendo que existem níveis de confiança. Então existe uma margem de erro, um nível de confiança para cada previsão. Obviamente, quanto mais extrapola, quanto mais longe vai dos dados observados, maior fica a diferença entre o ponto de previsão e o previsto de acordo com o nível de confiança lá, por exemplo, de 95. Tá? Então isso é natural, é esperado. Se eu fizer um plot aqui, com minha previsão, posso passar diretamente o objeto. O que eu tenho aqui no meu gráfico? Bom, aqui a linha ela me traz até onde eu tenho os dados observados, e aqui eu tenho a previsão. Vejam que esse efeito em que a série temporal ela ficou mais regular, isso é um efeito da aplicação da média móvel. Então, quando você faz a média de intervalos e vai aplicando isso em uma linha de tempo, essa linha ela tende a ficar mais suave. Por quê? Porque os picos são divididos entre as médias. Então ocorre essa suavização da minha série temporal. É quase como se eu tivesse removido lá da série temporal o componente tendência. Não é isso, é quase isso. Então aqui a gente tem, a partir daqui a gente tem a previsão, e esses cinzas aqui são a previsão de acordo com os níveis de confiança que foram calculados. Então, como eu disse, quanto mais se afasta, quanto mais extrapola os dados observados, mais aumenta a minha margem de erro. Então a gente pode ver aqui que essa média móvel ela dá uma previsão que aparentemente é bem mais sofisticada do que eu simplesmente aplicar uma média nos últimos dados, usando os dados do ano, por exemplo. Então, eu posso sofisticar a minha previsão ainda mais usando uma técnica chamada ARIMA. O ARIMA ela tem uma série de parametrizações e configurações, mas existe uma versão dela que é o auto.arima, que ela já faz o ajuste dessa previsão da melhor forma possível, de acordo com as características da série temporal. Então a gente vai usar aqui, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar arima e vou usar a função auto.arima e vou passar os dados do AirPassengers. Então, isso aqui não é ainda a previsão, ele apenas criou um objeto, assim como a gente fez lá com a média móvel. Agora eu posso usar este objeto arima para fazer a previsão usando o quê? Usando forecast. Então, como que vai ficar? Eu vou criar aqui de novo meu objeto previsão, vou chamar a função forecast, vou passar o objeto arima que eu criei, né? E vou dizer aqui que eu quero prever 12 meses. Os mesmos parâmetros que a gente usou no outro forecast. Então eu posso ver aqui meu objeto previsão. Então é bem semelhante do ponto de vista estrutural ao que a gente fez com a média móvel. Eu também tenho aqui a previsão, os níveis, a previsão aplicando os níveis de confiança,
mas isso vai ficar interessante mesmo quando a gente fizer um plot. Então vamos fazer plot previsão. Então vejam que interessante, o efeito sazonal aqui se manteve e a previsão ela considerou também o efeito sazonal. A gente fez uma previsão de um ano. Então vejam que foi uma previsão muito mais sofisticada, porque quando a gente aplicou a média móvel, houve a suavização, smoothing, que se fala em inglês, né, da série, e simplesmente a previsão ela seguiu a tendência daquela linha. Com o uso do arrima, mais especificamente do alto arrima, a gente vê que o efeito sazonal foi considerado aqui na nossa previsão. Então, com certeza aqui, se a gente for usar esses números para uma previsão de um ano, por exemplo, de passageiros transportados, a gente teria uma previsão muito mais segura, muito mais precisa.